É na alegria do reencontro que nós estamos de volta ao programa Respostas. Que alegria poder reencontrá-los. Vocês que estão aí nos assistindo, participando desta programação da TV Imaculada. Eu, Padre Adriano, mais uma vez, me permito, com a licença de vocês, entrar aí na sua vida. Não sei se você está na sua casa, não sei o que você está fazendo nesse momento. Você sabe que você pode acessar também a TV Web. Desta forma, vocês têm muitas formas de estar junto aqui com a gente. Programa Respostas, mais uma vez, neste sábado aqui pela TV Imaculada. Grande saudação, grande abraço, que Deus esteja com todos. E nós queremos, então, dar continuidade ao nosso caminho, aquele caminho de reflexão. Como vocês sabem, no primeiro momento do nosso encontro, a gente reflete sobre um tema da atualidade, um tema onde a igreja, que é mãe e é mestra, porque pode nos indicar o caminho, nós vamos refletindo sobre temas que são muito importantes para nós, a partir da visão que a comunidade de fé tem. Nesse sentido, nós estamos olhando o que foi que a igreja disse no Concílio Vaticano II. Eu diria, o que o Espírito Santo suscitou da igreja quando mais de 2.000 bispos reunidos, de 1963 a 1965, que nós temos assim as coordenadas dos passos da igreja nessa nova fase, na entrada do novo milênio, toda essa etapa peculiar da vida da igreja, tempos difíceis, tempos desafiadores, mas quais respostas a igreja pode dar? E à medida do possível a igreja procura dar uma resposta àquelas perguntas que a humanidade faz, né? Não o contrário. A gente quer dar respostas àqueles anseios mais profundos do coração humano. E nesse sentido, iluminando a nossa vida em sociedade, nossa vida em comunidade, hoje o nosso tema da reflexão vai falar sobre a dignidade da pessoa humana. Esse é um ponto muito importante e é interessante que para falar sobre a dignidade da pessoa humana, nós não temos motivos sociológicos, nós temos motivos teológicos. E a igreja vai dizer da onde vem que a igreja fala que a dignidade humana é um bem inalienável. O que significa isso? Sobretudo a partir da reflexão da imagem do ser humano, da imagem tirada da Sagrada Escritura do livro do Gênesis, que fala que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Vejam, é aqui a fonte onde a igreja afirma a dignidade de cada pessoa humana. Então vamos colocar aí à disposição de vocês esse texto, O Homem Criado à Imagem de Deus, o número 12, do documento Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Boa leitura! A dignidade da pessoa humana, o homem criado à imagem de Deus. Tudo quanto existe sobre a terra deve ser ordenado em função do homem, como seu centro e seu termo. Neste ponto existe um acordo quase geral entre crentes e não crentes. Mas que é o homem? Ele próprio já formulou e continua a formular acerca de si mesmo inúmeras opiniões, diferentes entre si e até contraditórias. Segundo estas, muitas vezes se exalta até constituir norma absoluta, outras se abate até o desespero. Daí as suas dúvidas e angústias. A Igreja sente profundamente estas dificuldades e, instruída pela revelação de Deus, pode dar-lhes uma resposta que defina a verdadeira condição do homem, explique as suas fraquezas, ao mesmo tempo que permita conhecer com exatidão a sua dignidade e vocação. A Sagrada Escritura ensina que o homem foi criado à imagem de Deus, capaz de conhecer e amar seu Criador, e por este constituído Senhor de todas as criaturas terrenas, para as dominar e delas se servir dando glória a Deus. Que é, pois, o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que te preocupes com ele? Fizeste dele pouco menos que um anjo, coroando-o de glória e de esplendor. Estabeleceste-o sobre a obra de tuas mãos, tudo puseste sob os seus pés. Deus, porém, não criou o homem sozinho. Desde o princípio criou-os varão e mulher. E sua união constituiu a primeira forma de comunhão entre as pessoas. Pois o homem, por sua própria natureza, é um ser social que não pode viver nem desenvolver as suas qualidades sem entrar em relação com os outros. Como também lemos na Sagrada Escritura,
Deus viu todas as coisas que fizera e eram excelentes. Gaudium et Spes. Como é importante nós fazermos esse trabalho de escuta da palavra, da igreja, em um momento tão importante da história da humanidade. E realmente a igreja reunida em concílio fez uma pergunta também muito importante: quem é o homem? E essa pergunta, é óbvio que a igreja dirige essa resposta, a resposta a esta pergunta a igreja não encontra na sociologia, na história, ou mesmo no estudo da antropologia, que é o estudo do homem, né, do anthropos, do grego. É óbvio que essas ciências afins elas são necessárias para o conhecimento sobre o que é o homem, mas a igreja busca na revelação, na Sagrada Escritura e na tradição, a resposta para esta pergunta sobre o mistério do homem. E a igreja diz uma coisa muito importante: é preciso ter em conta, ao falar do mistério do homem, toda a sua realidade. Por quê? Porque hoje nós temos assim: por um lado, a igreja diz que a visão do homem o exalta de tal modo que, de certa forma, esse homem quase que se compara com um Deus. Outras visões vão rebaixar esse ser humano de tal modo que ele perde praticamente todas as suas prerrogativas e a sua dignidade. Nessa oscilação entre uma visão demasiado positiva ou uma visão demasiado pessimista e negativa do ser humano, a igreja diz que o mistério do ser humano precisa ser elucidado a partir do conhecimento da própria revelação. E veja, é preciso ter em conta todas as dimensões humanas. E nesse sentido, a gente tem que olhar para o homem a partir da complexidade do seu mistério. Qual que é a condição humana, né? Nesse sentido, integrar também na visão de homem suas fraquezas. A dimensão da fraqueza, a dimensão da finitude, aquilo que é próprio nosso, né? Mas ao mesmo tempo, atenção, não ficar olhando nas fraquezas do homem simplesmente para dizer que esse ser humano não é nada. O próprio amor de Deus, o próprio interesse de Deus mostra que esse ser humano é muito importante. Porque ao olhar todo o esforço que Deus faz na história da revelação, todo o esforço que Deus faz para resgatar o homem, gente, eu digo assim brincando, é porque a gente não é pouca porcaria, né? Eu digo sempre brincando, mas é falando sério. O que Deus viu em nós? Então, por um lado, na visão do homem, a igreja diz, a gente não pode negar a dimensão das fraquezas, né? Por outro lado, nós não podemos desmerecer que o ser humano possui uma dignidade, uma vocação, um chamado. Significa que na complexidade da visão do homem, a gente olha para o ser humano na sua fraqueza, na sua grandeza e na meta do seu existir. É verdade, ninguém de nós veio a este mundo a passeio. Eu, você que está assistindo nesse momento, nós podemos de vez em quando nos perguntar o que Deus quer de mim. Por que a gente pergunta o que Deus quer de mim? Porque significa que nós viemos a este mundo para cumprir aquilo que nós chamamos de uma missão. O que é essa missão? É o que nós temos que perguntar para Deus. Da realização dessa missão, depende inclusive a nossa realização enquanto seres humanos. Porque Deus não pedirá de nós algo que nos diminua como seres humanos, mas aquilo que nos plenifica. A ação de Deus na nossa vida é para potencializar. Deus é um parceiro da humanidade. Deus quer potencializar aquelas virtudes, aqueles valores que são importantes na nossa vida. Então, o texto continua perguntando, segundo o salmista, que é o homem para dele te lembrardes ou tratardes com tanto carinho, porque veja, é assim que Deus trata o ser humano na revelação. Dá uma importância a esse ser humano. Gente, morre na cruz por este ser humano. Então, esta dimensão do amor de Deus nos mostra que o ser humano possui uma dignidade inalienável. E ainda que nós não possamos ver que essa dignidade está ferida, essa imagem de Deus que é cada pessoa, a gente nunca pode esquecer que cada ser humano é imagem e semelhança de Deus. E termina, nós vamos já para o nosso intervalo também, o texto termina falando da natureza social do ser humano, que nós nascemos para a dimensão relacional. Veja que visão antropológica bacana da igreja, né? Com isso, a gente termina esse primeiro bloco. A gente deixa um gostinho de quero mais, exatamente, porque nós já vamos voltar após o intervalo. Até daqui a pouco.
Então, como a gente prometeu, já estamos de volta. Você lembra que o bloco passado a gente terminou falando da natureza social, relacional, comunitária do ser humano. É aqui que a gente entende o quanto que a igreja tem uma visão bastante ampla, integral do ser humano, porque é ele, o ser humano, destinatário da revelação. E quando a igreja fala hoje da defesa da dignidade do ser humano, gente, não é pautado em marxismo, em sociologia, em liberalismo. É a própria Sagrada Escritura que nos diz que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que em alguns seres humanos essa imagem parece bem apagada, né? Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente encontra na rua, aquelas pessoas que nos param nos semáforos, às vezes desfiguradas pela tristeza, pela bebida, pela droga. Pois é, ainda que essa imagem apareça assim tão desfigurada, a gente não pode esquecer que cada ser humano é a imagem de Deus. Deus imprimiu em cada ser humano. É por isso que eu falo que a gente não pode comemorar a morte de ninguém. Ainda que seja um bandido, ainda que seja uma pessoa perigosa, ainda que seja uma pessoa que tenha feito muito mal. Nós não podemos comemorar a morte exatamente por conta desse aspecto. Pode ser que a pessoa não se dê conta da dignidade que possui, mas nós não podemos perder de vista que ao olhar o ser humano, a igreja vê sempre com um sinal de esperança, assim como Jesus olhava. Jesus olhou para aquele ladrão na cruz no momento derradeiro da sua vida. Ainda ali nós falamos que Jesus roubou o coração dele, né? Jesus está sempre anunciando. Jesus não desiste das pessoas. O pecador é sempre visto como alguém que é convidado a voltar para casa, como filho, naquela parábola do Pai misericordioso. Então, por isso que a igreja acredita no trabalho, inclusive, de visita aos presídios. Tive preso e foste me visitar. Toda essa dimensão onde a igreja encontra a dignidade humana ferida. Vocês estão vendo? É por motivos bíblicos, é por motivos teológicos. Eu sei que tem gente que vive dizendo o contrário, mas é gente que desconhece a natureza social do homem, a natureza social, inclusive, da própria salvação. Estão ainda naquela visão solipsista de um salva a tua alma, né? E o resto que se exploda. Então, mas você não pode ser mais desse tipo de cristão, sobretudo porque nós demos passos, a igreja deu passos. Embora eu sei que tem muitos cristãos que querem ainda continuar insistindo em algumas coisas, né? E não caminham com a igreja, e a gente precisa caminhar com a igreja. Então, toda vez que a gente fala de dignidade humana, vocês lembram do fato que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é um ponto da revelação bíblica. Inclusive, a antropologia bíblica se pauta sobre o tema da imagem e semelhança de Deus que somos todos nós. É um ponto central, né, gente? Muito bem, ainda que, de certa forma, nós podemos dizer que as respostas que nós damos aqui é procurando ter sempre presente a dimensão dessa dignidade do ser humano. Vocês percebem isso, né? Por isso que a gente trata esses temas também com muito cuidado. Pergunta da Débora, vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, gente, bora lá, pergunta. Débora, lá do Jardim TV Morena, aqui próximo, bairro Jardim TV Morena, vizinho aqui da sede da TV Imaculada, aqui em Campo Grande. O que a igreja, pergunta da Débora. Débora, obrigado pela sua participação, saudação ao pessoal aqui do bairro do Jardim TV Morena. O que a igreja fala sobre o amor próprio? Ele nos impede de nos sacrificar pelos outros e por Deus? Olha, Débora, inclusive quando eu li aqui em voz alta a sua pergunta um pouco antes, alguém comentou, nossa, que pergunta inteligente. Eu falei, sim, uma pergunta muito apropriada. Porque parece estranho. Quando a gente lembra da religião, às vezes tem uma ideia de abnegação, porque a igreja nos ensina isso, entrega total, olhar para o Cristo, amor total, amor sem medidas, amor sem reservas, ao ponto até de perder a própria vida. Mas veja, a igreja é contra o discurso do amor próprio diante dessa realidade? E parece estranho porque a sociedade de hoje diz o exato contrário. Pensa em você mesmo, é um indivíduo. O foco da sociedade de hoje é no indivíduo, né? Vocês já percebem isso. Até a publicidade trabalha em torno disso. A publicidade, a propaganda, é o indivíduo, tá? Então, nesse sentido, a igreja está nos convidando, primeiro, a vivenciar que na dimensão do amor, a entrega, o ser dom,
é parte integrante. Mas atenção, se Deus se coloca na dinâmica de doar-se inteiramente, é exatamente porque Deus, na sua essência, segundo a visão cristã do mistério de Deus, na sua essência, Deus é uma comunidade de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a gente pode se perguntar, mas essa comunhão, como se realiza essa comunhão? Então nós podemos dizer que Deus também tem o seu amor próprio. É por amor, não por necessidade, que Deus criou o ser humano. É por amor e não por necessidade que esse mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se desdobra na história da salvação para resgatar o ser humano. Então você está percebendo que na fonte de Deus, na sua essência, existe um amor próprio. O que é o amor próprio em Deus? É o amor do Pai pelo Filho, é o amor do Filho pelo Pai. É o amor do Espírito pelo Pai, é o amor do Espírito pelo Filho e assim. Existe uma comunhão perfeita e ela só pode ser chamada de perfeita exatamente porque a comunhão em Deus alcança a essência de Deus. Deus é amor. Então o amor próprio é algo necessário, só pode sair de si e só pode oferecer amor quem tem amor. Como é que você vai oferecer amor para outra pessoa se você não tem amor nem por você mesmo? O problema que pode acontecer, Débora, é a gente chamar de amor próprio o egoísmo. Porque são muito tênues as linhas de separação. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas falam assim, fazer amor, né? O que está querendo dizer com a palavra amor aqui? Às vezes é uma compreensão tão limitada de amor, porque no fundo o que é? Usar o outro para o seu bel prazer. Então a palavra amor hoje ela está tão ferida, ela está tão desfigurada, desconfigurou a palavra amor, que a gente precisa deixar uma coisa bem clara. Quando você fala de amor próprio, eu estou falando daquele equilíbrio interno que a pessoa tem, aquela capacidade que a pessoa tem de viver em harmonia consigo mesma. Isso significa o quê? Significa que a pessoa tem que estar bem consigo mesma. Significa que a pessoa tem que estar integrada dentro do seu próprio ser. Porque só a pessoa integrada é capaz de liberdade e é capaz de amor. E não tem integração sem amor próprio. Sabe por que não tem integração sem amor próprio? Se você, por exemplo, não aceita a sua vida. Você não aceita a sua história. Não aceita o pai que você tem, não aceita a mãe que você tem. Não estou falando que são perfeitos, tá? Não estou falando que você não tenha dificuldades para aceitar algumas coisas. Mas primeiro a gente tem que resolver a coisa dentro de casa. Já a patrística dizia, os padres da igreja diziam que o que não é assumido não é redimido. Então o ser humano precisa de amor próprio para aceitar a própria história, para enfrentar as próprias feridas, para ser capaz de olhar para frente, para ser capaz de superar as dificuldades e dizendo, apesar de todos os pesos, de todas as cruzes, de todos os obstáculos, eu vou para frente. O que é esse eu vou para frente? Eu sou capaz de integrar e não negar minha história. Então todo mundo tem que se amar. O amor próprio é próprio da dinâmica de amar o outro, ter amor por si mesmo. Agora, veja que o próprio Evangelho coloca assim, num determinado momento Jesus faz um discurso e no outro faz outro. É o mesmo sentido, amai-vos uns aos outros, como você ama ao próximo, como você ama, primeiro, como você ama a si mesmo. Amai-vos uns aos outros, nesse sentido, como você ama a si mesmo. Veja, então significa que o amor a si mesmo não é um problema. Ama como você ama a si mesmo. Aí Jesus, de maneira um pouco mais esperta, sabendo que tem gente que poderia não se amar, diz, amai-vos aos outros assim como eu vos amei. Significa o quê? Que a medida absoluta de amor é sempre Cristo. E se nós olharmos para Cristo, o que ele guardou para si? Nada. Nada. Então vejam, somente as pessoas que têm amor próprio são capazes de amar o outro e são capazes de se realizar. Porque olha o contrário da pessoa que chama de amor próprio egoísmo. É aquela pessoa que cuida tanto da própria vida que acaba perdendo. É a pessoa que vai fazer tudo calculando que ganho eu tenho. Querendo ganhar, a pessoa perde tudo. Por quê? Porque quem não ama não se lança, não se joga. Gente, vamos ser sinceros, amar é correr risco. É correr risco de se frustrar, é correr risco de bater com a cara no chão. Não é? Quantas vezes você mesmo, Débora, apostou no amor em algumas pessoas e você... o que aconteceu?
você percebeu que não tinha nada daquilo que você pensava, não teve correspondência. Aí você tem que voltar para você mesma. Para negar o amor, não, para você se consolar. E como é que a gente se consola? Com o amor próprio. É por amor próprio que às vezes você tem que deixar certos relacionamentos tóxicos. É por amor próprio que às vezes você tem que dizer para um familiar: você causa toxicidade no ambiente familiar, você precisa de um tratamento psicológico, você precisa de ajuda. É por amor próprio que uma mulher jamais pode se submeter a um marido violento. Jamais. Jamais. É por amor próprio que jamais uma mulher pode aceitar ser um lixo na vida de uma outra pessoa. Então tem muita gente que sofre de amor próprio. E é incrível, porque pessoa que não tem amor próprio também não consegue amar os outros. Então, uma coisa está ligada com a outra. Agora, não pode ficar assim, amor próprio, pensando é amor próprio, não é egoísmo próprio. Porque tem muita gente por aí, Débora, falando de amor próprio do que não passa de egoísmo. Por quê? Eu estou fazendo cálculos. Eu não vou ter filho, não vou ter filho. O que vai virar a minha vida? Aí vai fazendo cálculos. Depois morre aí sozinho. Não construiu nada de sólido, de verdadeiro. Então a pessoa que tem amor próprio necessariamente sai em busca do outro. E eu diria aqui que, por exemplo, os mártires são exemplo de amor próprio. Em que sentido? Não revidam a violência, vão até as últimas consequências. Mas por quê? Porque tem uma tal capacidade de autodomínio, de estar em si mesmo, uma tal capacidade de convicção interna, que tudo que eles estão dando, inclusive a própria vida, causa uma profunda alegria. É a pessoa integrada. Quem não tem amor próprio é uma pessoa desintegrada, cuja liberdade está comprometida. E eu vou repetir, Débora, comprometimento da liberdade compromete nossa capacidade de amar. Por isso que eu não entendo os sistemas demasiado fechados, tá? Mesmo que seja educação para ser policial, mesmo que seja educação para ser um militar, todo ambiente que tem cerceamento exagerado de liberdade pode escrever que a humanidade ali também é diminuída. Então, aqui eu falo, quando você fala que você quer colocar um filho na escola militar, o que você está querendo dizer com isso? Você quer um robô? Eu quero alguém disciplinado, mas disciplinado a que custo? Por quê? Porque a pessoa humana precisa de disciplina? Absolutamente. Precisa de puxão de orelha? Absolutamente. Porque não é anjo, é ser humano, mas também não é um demônio. Tá? Então, na educação, na didática, na pedagogia, o pai e a mãe têm que ter em conta que o filho não é nem um anjinho e nem um capetinha, né? Vamos dizer assim. Ele precisa ser moldado. Então, eu vejo que a gente não precisa atacar a liberdade do ser humano, jamais, porque sem liberdade a gente não ama. A pessoa que não é livre, ela não tem a capacidade de amar. Ela tem a capacidade de amar comprometida. Então, Débora, eu dizia que amor próprio não é absolutamente um problema, até porque eu repito a palavra de Deus, né? Fala, te ama como você ama a si mesmo, né? Ama, o amor próprio nesse sentido. Né? E como é que a gente se ama? E aí é uma questão que a palavra de Deus coloca. Então não existe contraposição entre amor próprio e amor ao outro, tá? E é verdade que a igreja nos impele a sacrificar-se, mas é o sacrifício do amor, é o sacrifício que gera vida. Eu vou me sacrificar pela pessoa, que você vai se matar, que você vai e que você não vai produzir nada, que você não constrói nada. Então eu sempre falo que o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo é a cruz que gera vida. Vai gerar um bem, vai gerar vida, vai gerar alegria, vai gerar felicidade, vai gerar realização, porque senão a pessoa é um mero masoquista. E eu vou dizer a verdade, tem muita gente assim, né? É o pseudo-amor. É a pessoa assim que faz tudo esperando, né? É o pessoal do IML, né? O pessoal do IML que está sempre procurando reconhecimento em tudo. A pessoa parece abnegada, a pessoa parece, mas minha filha, sempre a conta vem no final. Sempre apresenta a conta no final. Essas pessoas não têm amor próprio e nem têm amor pelos outros, tá? É a pessoa que está sempre calculando, o cálculo significa: eu fiz isso, eu quero o aplauso do chefe, eu quero aplauso do padre, eu quero o aplauso do outro. Por que essa ânsia pelo aplauso do outro?
Por que a ânsia de poder, que destrói muitas das nossas comunidades? Problema de amor próprio. Por que você vai procurar poder? Porque você se acha pequeno. Porque você tem um problema de inferioridade. Normalmente o complexo de poder, ele age pelo contrário. A gente acha que a pessoa que está buscando poder é uma pessoa forte. Não, é uma pessoa frágil. Aqui não sei quantos psicólogos estão acompanhando o programa. Se tiver errado, pode mandar. Liga aí e já avisa. Mas não é verdade? A pessoa que tem complexo de poder, de busca de poder, é pessoa frágil. Toda pessoa autoritária, no fundo, é uma pessoa frágil. Pode observar. O cara que quer chegar assim, dizendo, olha, aqui quem manda sou eu. É igual aquele machão, né? É machão na rede social, né? Aí a hora que encara a questão de frente mesmo, as pessoas, parece um ratinho, né? Então, gente, essa busca de poder é problema de amor próprio. Né? A pessoa que está sempre querendo aparecer, busca de amor próprio. Por que você tem que estar aparecendo? A pessoa serena consigo mesmo é a pessoa que é capaz de amar, capaz de não ficar fazendo cálculos para se entregar, para amar. Né? Então, amor próprio tem tudo a ver com amor pelo outro, viu, Débora? Se bem que é uma verdade que nós na igreja falamos um pouco disso, né? Um pouco. Nós falamos muito pouco do amor próprio, mas amor próprio é necessário, é cristão. Fica sem medo, tá bom? Sem medo, nesse sentido. Então ficamos com a pergunta da Débora, mas ela teve desdobramentos aí, né? E eu penso que são desdobramentos importantes também. Deixo o nosso até logo, porque nós vamos para o intervalo e já vamos voltar também para continuar nosso programa Respostas. Até daqui a pouco. Muito bem, interessante aqui no nosso programa, que aqui no intervalo a gente estava fazendo valer o tema do amor próprio. Até na hora do intervalo a gente fica os desdobramentos do assunto, né? Mas é um tema muito importante, porque a gente sempre fala, né? A gente lembra do amor cristão, e quando fala de amor cristão, eu tenho medo que algumas pessoas tenham uma visão um pouco muito ingênua, né? Essa questão de olhar para o outro e o descuido de si mesmo. Não, só a pessoa que é realmente convicta de si mesmo, que ela é capaz de doar-se para o outro, né? Aí a gente tem aqueles exemplos que são exemplos heróicos, né? Uma Madre Teresa de Calcutá e enfim, tantas pessoas que se desdobram no amor. Mas eu tenho certeza que Madre Teresa também se sentia, aliás, mais do que amor próprio, se sentia muito amada pelo Senhor. Todo santo é uma pessoa que aceita o amor de Deus. O que significa aceitar o amor de Deus? É dizer, por um lado, que esse amor eu não mereço. Por outro lado, Deus, já que você está me amando, preciso desse amor. Por quê? Porque o amor de Deus não é por merecimento, né? E aí a gente acolhe. O santo é alguém que tem autoestima, né? Gente, autoestima é importante para tudo. É importante para tudo, né? Tanto que quando tem uma pessoa que está do seu lado, que está sempre te colocando para baixo, vai ser um desgaste na sua energia. Vai ser um desgaste na sua vida. Então, relações tóxicas, duas coisas, né? Eu falo para a pessoa, brincando, eu vi num meme da internet, uma perguntinha básica que a gente começa a fazer para as pessoas. Você tá medicado? Tá fazendo um tratamento? Tá com a terapia em dias? Esses dias eu escrevi no meu Facebook, gente, agora, para ser contato do meu Facebook, eu tenho só uma questão. Tá com o tratamento em dias? Porque de doido, eu escrevi lá, de doido, já basta eu, né? Tem que estar com o tratamento em dia. Aí eu tenho uma amiga que eu pergunto para ela, você tá bem medicada? Eu acho muito legal. Ela não diz que tá bem, ela diz que tá medicada. Olha só, legal, né? Amor próprio é importante, sim, gente, com certeza. Vamos lá? Tem gente que é sanguessuga, viu? De autoestima. A pessoa não tá bem consigo mesma, onde ela tá, sabe? Ela está sugando a energia das outras pessoas. A gente tem que ajudar essas pessoas a se darem conta. Não é ficar contra essas pessoas. É ficar contra esse processo tóxico. Porque, por exemplo, família, gente. Como é que você vai trocar de pai, de mãe, de irmão, de tio, de primo? Não tem como trocar. Nem às vezes um amigo. Mas o que você pode? Pode ajudar a pessoa a fazer um processo, primeiro, de reconhecimento dessa realidade e depois de fazer o trabalho de tratamento. Aliás, todos nós precisaríamos, né, gente? Não é frescura, não. No fundo, todos nós precisaríamos de um bom psicólogo, né? Não sei se vocês concordam, tem gente que fala que é frescura, mas eu acho que não. Todos nós precisamos de uma ajuda nesse sentido também. Agora, José, pergunta do José lá da Vila Carlota. O meu primeiro nome é José.
é que desde pequenininho sempre me chamaram Adriano. Então se me chama de José, eu fico assim, tipo, não é comigo, mas porque eu me acostumei desde pequeno. Mas meu primeiro nome é José Adriano, tá? Então é meu xará aqui também. Pegou o nome do pai, meu pai se chama José também. Só que o povo acaba, Fábio, o povo acaba com a gente. José vira Zé. Horrível, horrível. José é um nome bonito, tá? Mas Zé, não. Aí eu não aceito, não vem não. Tá? O nome é meu. Tá certo. Mas é assim, os amigos, aliás, o critério para os amigos colocar um apelido em nós é a gente não gostar. Esse é o critério primeiro, né? Então, vocês imaginam. O José da Vila Carlota, Fábio, tá para onde? Pertinho, né? Eu acho que eu consegui visualizar na mente, assim, na geografia de Campo Grande. Saudação, pessoal da Vila Carlota. Por que Jesus, pergunta do José, por que Jesus disse que todo pecado será perdoado, menos aquele cometido contra o Espírito Santo? José, eu estava até comentando aqui nos bastidores, como a gente costuma dizer, do programa, que não faz muito tempo eu respondi essa pergunta no programa, mas tem perguntas aqui que são muito importantes, até no sentido de estar voltando, recorrendo a essas perguntas, é importante. Mas para dizer, José, primeira coisa tem que contextualizar a fala de Jesus. Contextualizar biblicamente. Qual que é o contexto que Jesus diz que todos os pecados serão perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo, não? Do que se trata esse pecado do Espírito Santo? É a pergunta do José para você que está começando agora a participar do programa Respostas. Primeira coisa, situa o discurso. Situar o discurso de Jesus. Para quem Jesus está falando? O que está acontecendo? Qual que é o contexto dessa fala de Jesus? Ou o que provocou esse tipo de argumento de Jesus? Nada está fora de contexto na fala de Jesus. Primeira coisa, Jesus está no atrito com o grupo dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus fizeram uma acusação muito pesada contra Jesus. Eles falaram que o que Jesus está fazendo é em nome de Beelzebu, príncipe dos demônios. O pessoal ficou assim, mas poxa, Jesus está curando. Porque não se podia negar os milagres que Jesus estava fazendo. O que eles fazem? Eles colocam que a origem do poder de Jesus é Satanás e não Deus. Vocês estão conseguindo já fazer uma ponte? Qual que é o pecado contra o Espírito Santo? Aqui já dá para vocês intuírem. Existem pessoas que têm o inferno já dentro. O que significa o inferno? O inferno não é um lugar. O inferno é um estado. No inferno, o amor de Deus é absolutamente rejeitado, então só tem escuridão. Onde não tem amor, tem morte, tem tristeza, não se consegue ver luz. Por quê? Porque no inferno não se aceita a presença de Deus. Eu digo que o amor de Deus, com Santo Isaac o Sírio, fala que o amor de Deus vai até o inferno. Eu defendo essa tese. O amor de Deus, Deus não retira seu amor. Mesmo quando a pessoa está em situação de total fechamento em si mesmo, na condição de condenação radical, que nós chamamos isso de inferno, mesmo ali o amor de Deus continua oferecido, só que é amor rejeitado, é amor frustrado. Então o que acontece? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Eu não vejo mais nenhuma ação de Deus. Ou seja, onde Deus está agindo, porque quando Tomé, hoje é dia de São Tomé, né? Quando Jesus, ele toca Jesus ressuscitado, ele diz, meu Deus. É o primeiro apóstolo que, apesar de ter duvidado, é o primeiro que adora Jesus como Deus. Porque Jesus homem tá claro, tá bom, tá fácil de ver, né? Não é o filho do carpinteiro, sua mãe e seus irmãos não estão aqui entre nós, mas e Deus? E afirmar que Jesus é Deus? Tomé conseguiu, porque Tomé conseguiu ver Deus em Jesus. Mas o que é o passo da fé? É o passo do reconhecimento do senhorio de Cristo. Quando você não é mais capaz de ver a ação de Deus em Jesus, e pelo contrário, você chega a afirmar que aquilo que é a ação de Deus, você chama que é a ação do mal, significa que você perdeu completamente a noção do discernimento das coisas. É parecido com aquela vizinha que está sempre... Eu vou contar essa parábola, é uma historinha, né? Que a vizinha sempre reclamava, falava mal da vizinha, que mesmo depois que tirava a roupa de lavar da máquina, a roupa sempre manchada, sempre suja. E chamava a vizinha de porca. Até ela descobrir que um dia
ela olhava pela janela e era o vidro dela que estava sujo. Então nunca ia ver a roupa da vizinha limpa. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É a pessoa que só vê maldade. O coração está tão escuro, está tão obscurecido, que Deus não consegue entrar. O pecado contra o Espírito Santo é o fechamento total em si mesmo, é a rejeição total da luz de Deus, do amor. Agora, sabe o que me assusta nessa passagem? Eu não sei em vocês. São justamente pessoas conhecedoras da palavra. Eu falo que fariseu é aquele... Eu vou falar assim para não ofender ninguém. Aquele católico e aquele crente que vive com a Bíblia debaixo do braço. É assim. O fariseu é esse. Eles não usavam debaixo do braço porque não tem o formato da Bíblia que nós temos. Mas eles colocavam as tiras das passagens na roupa. E era o máximo, um fariseu. Gente, era gente que conhecia a palavra. Não conseguiu ver Deus em Jesus. Não só não conseguiu, como atribuiu ao demônio uma obra de Deus. É aquela pessoa que vê maldade em tudo. Sabe aquela pessoa que está sempre falando mal dos outros? Gente, a hora que ela virar as costas, ela está falando mal de você, porque ela não vê bem. Ela não consegue ver o bem. O contrário, o cristão, até naquele bandido que você vai visitar lá na cadeia, você tenta ver alguma coisinha, alguma luz. Aliás, Dom Bosco dizia isso. Eu gosto muito de Dom Bosco. Dom Bosco acompanhava jovens que iam ser decapitados porque eram bandidos, porque faziam crimes. E Dom Bosco falou, eu não quero mais ir lá para fazer oração para a pessoa que vai morrer, que perdeu a vida. Eu quero trabalhar para buscar um pontinho de luz no coração desses jovens e trazê-los de volta para que eles não tenham que ser executados. Porque Dom Bosco era um dos padres que era chamado para acompanhar os jovens que estavam para ser executados. Fazer as orações finais ali antes da execução. Isso intrigou muito o coração de Dom Bosco. E ele falou, eu não sei usar o termo aqui, um salesiano saberia, mas a frase é muito bonita. É uma frase de Dom Bosco, que ele é capaz de ver sabe aquele pontinho de luz na pessoa? Pegar aquele pontinho de luz e trazer de volta. Esse é o cristão. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado do fechamento total. A visão não consegue mais ver Deus. Sabe quando a bem-aventurança fala bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus? Pureza a gente acha que é só com relação ao sexo, né? Mas pureza aqui é a pessoa que é capaz de ver Deus em tudo. É capaz de reconhecer a mão de Deus em tudo. Aliás, a nossa vida cristã, se não for assim, até a tempestade que a gente enfrenta, as dores que a gente passa na vida, se você não conseguir ver o lado bom, né, no sentido de ver o que isso está me mostrando, o que isso pode me ajudar, o que isso está indicando na minha vida. Então, o pecado contra o Espírito Santo é o pecado de quem se fechou completamente à obra de Deus. Inferno. Não tem perdão por quê? Não é porque Deus não dá. Não é porque Deus não conceda o perdão, porque a pessoa não quer. A pessoa fechou completamente os olhos. Então a pessoa vai estar privada da visão de Deus. Por quê? Isso é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino diz que nós vamos ser plenos só no dia que a gente olhar para Deus. É a chamada no latim visio beata. Por isso que fala bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? É aqueles que estão diante da face de Deus. Diz que quando a gente contemplar o rosto de Deus, vai ser o dia mais feliz da nossa vida. Nós vamos alcançar a plenitude pela qual nós fomos criados. Privar-nos da visão de Deus é o pior que pode acontecer na vida do cristão. Então, nesse sentido, a visão de Deus é a realização plena do nosso ser. A cegueira diante da visão de Deus é o pior que existe em relação ao nosso ser. Então, os fariseus são representantes desse que pecam contra o Espírito, exatamente porque a cegueira é tanta que esses homens não conseguem mais fazer. Eles estão tão convencidos da virtude deles, né? Porque existe uma virtude, eles estão convencidos do merecimento, tá? E isso é uma armadilha. É uma armadilha terrível, né? Então é verdade, tem gente assim que perdeu completamente o critério do discernimento. Vê bem no mal e vê mal no bem. E é verdade. Não precisa ir muito longe. Por que as pessoas abraçaram o nazismo na Alemanha? Não eram monstros. Eram pessoas com doutorado, com faculdade, que chegavam no final da tarde e iam jantar com a família. Não viram problema. O que aconteceu? Viram o bem no mal. Vejam, se trata de uma cegueira terrível. Né? Onde está agindo o mal, a gente diz que é uma obra do bem. Então o discernimento
está completamente comprometido. E aqui nós estamos diante de uma realidade catastrófica. O ser humano já não tem mais discernimento. Está fechado no seu próprio egoísmo, na sua própria visão de mundo. Por isso que toda ideologia é uma viseira, tá? Eu sempre falo, gente, não dá para mim achar que eu sou de direita. Tem coisas da direita que a visão de mundo partidária da direita que eu acho fundamental, que eu acho que a esquerda não leva em conta de maneira considerável. Mas tem coisas na esquerda também que elas nos lembram que são coisas muito importantes. Então eu não consigo ler o mundo assim. Eu sou esquerdista, eu sou direitista, porque são chaves limitadas de leitura da realidade. Agora eu tenho culpa se às vezes eu acho interessante um pensamento e outro, por isso que eu estou falando. A realidade é complexa. A leitura de um partido é limitante. É limitante. Mas a gente quer uma leitura ideológica da realidade para quê? Para explicar nossa realidade. Eu quero ter certeza de que eu estou certo, de que as minhas convicções são aquelas mais justas. Então, entre mudar e condenar e dizer que Jesus é obra do mal, o que eles preferiram? Jesus age pelo mal. Por quê? Mudança? Never. Mudança não. Admitir que Jesus estava certo era um peso. Pedia deles uma mudança, uma metanoia que eles não estavam capazes, não estavam dispostos a fazer. Ia ser muito desgastante para eles. Por isso que as fake news vendem. Porque nós queremos mentiras que alimentem o mundinho que a gente criou. Isso porque eu estou dizendo da minha decepção quando eu falo de fake news, é porque eu já entrei em contato com pessoas que eu considerava muito católicas, né? Rezo a terço, que... Olha, a senhora não pode estar divulgando isso, isso é uma mentira, isso não é verdade. E a pessoa faz de conta que... Então quer dizer o quê? Eu preciso da fake news, né? Dos fake news. Eu preciso do grupo do WhatsApp, de alguém que, preparado e com muito dinheiro, continue dizendo as mentiras que nós queremos ouvir, porque eu preciso justificar minhas convicções. Mudar está muito difícil. Admitir, inclusive, que a gente errou. Poucas pessoas têm essa coragem. Poucas pessoas têm essa coragem. Então, por isso que eu falo que fake news pega. Porque tem gente que gosta. Eu preciso de uma mentira que alimente meu mundinho, minha visão de mundo, né? Que explique, né? Como não tem no mundo real, eu preciso de algo que seja criado. Entendeu? Por quê? Porque no fundo, toda ideologia é negação da realidade. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a ideologização, sobretudo no campo da fé, né, gente? Usar um Deus para justificar coisas que são injustificáveis e que não tem nada a ver com o Altíssimo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Me avisaram aqui que infelizmente chegou o final do nosso programa, mas a gente vai voltar com aquela promessa sempre de estar aqui. E a gente sabe que a programação da TV Imaculada continua aí maravilhosa para vocês. Gente, como sempre acontece no final do programa, quero invocar a bênção do nosso bom Deus sobre todos nesse momento. E peço que essa bênção nos seja concedida pelo bom Deus por intercessão da Virgem Imaculada. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. O programa Respostas fica por aqui. A programação da Imaculada continua. E sábado que vem, se a bondade do nosso Deus continuar nos permitindo, aqui estaremos, gente. Saudação, um grande abraço. Fiquem com Deus. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para